Pessoas passando perrengues sobrenaturais é o que não falta nesse mundo. E a Terra do Medo tá aqui pra contar essas histórias pra vocês. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Rede do Medo, sobrenatural. Mais uma vez estamos aqui com histórias de fantasmas pra vocês não conseguirem dormir à noite. A primeira história que a gente separou chama-se A Casa do Lago e já tem nome de filme de terror. Já tem nome de coisa que dá bom, que não combina, entendeu? Eu não sei se tem um filme já com esse nome, mas eu assistiria um filme chamado assim, A Casa do Lago. Já imagino várias coisas. Será que tem? Ai, se tiver, Deve eu quero ter, assistir. é um nome clichê, né? Se tiver, a gente vai assistir hoje. Não. Vamos então pra história. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho problema pra dormir. Quando eu era criança, eu gritava, eu chorava e esperneava pra eu não ir pra cama. Mas assim, isso parece uma coisa típica de criança, né? Então acabava que não me abalava tanto isso. Mas conforme eu fui crescendo, esse medo de dormir, esse pavor que eu sentia só foi aumentando. Na quarta série, inclusive, eu lembro de ter tido terrores noturnos, assim, tão pesados por 2 noites seguidas que eu não conseguia dormir real, assim. Eu peguei no sono durante 2 horas, assim, e mesmo assim, quando o sol já tinha nascido, lá para 5 horas da manhã, aí que eu conseguia descansar um pouco. Mas eu não tô aqui pra contar essa história pra vocês. Eventualmente eu fui diagnosticada com distúrbio do sono, mas assim, as coisas melhoraram muito desde então. Ainda tinha, claro, algumas noites que eu passava acordada, sentada na cama, suando, tremendo igual louca, mas na maior parte do tempo tava tudo normal. Eu não tive temores noturnos, nem medo de dormir, assim, de eu não conseguir dormir durante bastante tempo. Alguns anos atrás, eu tava fazendo minha faculdade numa cidadezinha que era na beira de um lago maravilhoso. Eu decidi fazer alguns cursos de verão. Mas o que acontece, gente? Durante o verão, essa cidade fica sendo uma cidade turística, assim. Então fica tudo muito mais caro. Inclusive os aluguéis. Felizmente, meus primos de 2º grau tinham uma casa nessa cidade. Essa casa ficava na beira do lago, só que do outro lado do lago, pertinho da universidade. E eles me ofereceram, gente, pra ficar nessa casa gratuitamente. Então foi um alívio pra mim. E ficava do outro lado do lago, né, mais afastado assim. Ela ficava um pouco saindinha da estrada e era aquelas estradas de mão única, né, de única pista. Eu teria ali alguns poucos vizinhos, coisa pouca, mas nas primeiras semanas eles nem tinham chegado ainda. Na época, o meu namorado, que agora é ex, graças a Deus, ele foi morar comigo durante esse tempo, porque, querendo ou não, eu tava muito assustada, assim, porque era uma casa distante, era uma casa num lugar isolado, então eu fiquei com medo de ficar lá sozinha, claro. E quando eu entrei nessa casa, parecia que eu tava meio sintonizada com o meu eu da infância, porque era uma casa assim, ela tinha um espaço interno dela, só que aí tinha uma entrada pro porão, que eu me sentia bastante esquisita quando eu entrava nesse porão. E nesse porão tinha uma saída pra varanda, e a única entrada assim que dava pra rua era um vidro enorme. Eu sei que eu pensei o seguinte: essa é uma casa perfeita que eu arrombaria se eu tivesse com essa intenção. Usei esse humorzinho de merda pra ver se eu ficava um pouquinho mais tranquila naquela casa, mas não, gente, não funcionou não. As primeiras semanas foram tranquilas, nada de grande aconteceu, nada aconteceu. Mas com o passar do tempo, quando eu ficava sozinha ou quando eu ficava até um pouquinho mais tarde estudando, eu fui começando a me sentir desconfortável. Eu não sei, era como se alguém estivesse me observando. Eu ouvia portas fechando, eu ouvia alguns barulhos assim, como se alguém estivesse andando, isso em qualquer hora do dia. Mas assim, como eu já tinha tido experiências de terror quando eu era criança, eu já tinha isso, eu tentei ignorar. Quer dizer, era uma casa antiga, gente. Casas antigas têm esse poder assim, da gente se sentir meio observado, meio estranho dentro delas. Só que com o passar do tempo, essa pequena sensação de que, estou sentindo observada, pequenas coisas estão acontecendo, se transformou num pavor enorme. E
Era como se eu soubesse que alguma coisa terrível ia acontecer. Era como se eu sentisse uma presença muito obscura ali. Daí teve um dia X que eu resolvi ficar estudando até mais tarde. Acontecia bastante. O meu namorado já tinha ido dormir. Era por volta de 10h30 da noite. Foi quando a sensação avassaladora de que ia dar merda começou. E eu não consegui controlar. Eu simplesmente larguei tudo e fui pra cama. Daí eu entrei no quarto e tranquei a porta. Eu não consegui dormir por 1 hora. Eu tava sentindo como se tivesse alguém na casa. Foi só quando eu ouvi batidas na porta da frente que eu acordei meu namorado, desesperada. E eu acordei ele perguntando se ouviu alguma coisa. E ele acordou meio grogue, assim, meio sem entender nada. E falou assim, não, tá tudo bem, só volta a dormir, tá? Vai ficar tudo bem. Então eu engoli o choro, enfiei a minha cabeça debaixo do cobertor e fiquei ali tentando dormir. A próxima coisa que eu me lembro era do meu namorado me sacudindo, falando meio desesperado e sussurrando comigo. Qual que é o endereço da casa? Anda, me fala o endereço da casa, eu tô no telefone com a polícia. E se essa não é a pior maneira de acordar alguém, sinceramente eu não sei qual é. Então eu falei rápido assim o endereço e perguntei, o que tá acontecendo? Me fala o que tá acontecendo, meio que sussurrandinho assim. E ele disse que a polícia falou que ia chegar em 25 minutos, mas que a gente poderia ligar se alguma coisa acontecesse, se a gente ouvisse mais alguma coisa. Esses foram os 25 minutos mais longos de toda a minha vida. Eu fiquei ali sentada e tremendo enquanto meu namorado estava me explicando o que aconteceu. Cerca de 30 minutos depois que eu acordei ele, né, e ele cochilou, ele acordou de novo. Só que porque ele tinha ouvido 3 barulhos fortes, assim, que eram 3 batidas na garagem. Depois disso, ele ouviu a porta se abrir e passos pesados na cozinha. Foi então que ele decidiu ligar pra polícia. E eu tava mais apavorada ainda porque ele não é uma pessoa irracional. Ele não é aquele tipo de pessoa que dá chilique por qualquer coisa, assim. Inclusive, os barulhos que eu ouvia, esses medos que eu tinha, nunca eram grande coisa pra ele. Então, a partir do momento que ele ligou pra polícia, pensei assim, pronto, é alguma coisa séria. Não tem jeito. A polícia chegou, começou a verificar todos os cômodos da casa e não achou nada. Os policiais disseram que não tinha nenhum sinal de entrada forçada na casa e que provavelmente os barulhos que meu namorado ouviu foram um urso. E assim, a gente sabia que não era um urso. Não era. Mas a gente já tava se sentindo idiota o suficiente, estúpido o suficiente pra não falar nada. A gente concordou e ficou quieto. Eles foram embora e é claro que a gente ficou bem acordado. A gente ficou deitado na cama, com os olhos arregalados, sem saber o que fazer. E meu ex-namorado falou que foi a primeira vez que ele sentiu que não poderia proteger a gente. E olha, fiquei com bastante medo, porque apesar de todos os defeitos dele, eu me sentia segura com ele ali. Claro que a gente não dormiu o resto da noite. No dia seguinte, a gente ainda estava bem abalado, estávamos cansados, mas o meu namorado foi trabalhar e eu fui pra faculdade. Quando a gente chegou em casa, a gente conversou sobre a noite passada de novo e o meu namorado falou que ainda achava que não era um urso. Afinal, gente, convenhamos que o urso que ia chegar na porta e dar 3 batidinhas. A gente tentou ali colocar situações mais lógicas, tipo, eram crianças passando e pregando uma peça na gente. Mas assim, no fundo, a gente sabia que não era isso. O clima na casa, a sensação que tava ali ainda era muito pesada, muito sombria. Antes da noite anterior, eu já tava 1 semana sonhando com um cara que invadia a casa, ele não tinha dentes, e no meu sonho, ele subia as escadas assim, com um sorriso muito assustador. E é por isso que a próxima parte me levou ao extremo e eu nunca mais dormi naquela casa. O meu namorado disse que antes de acordar com as batidas, ele estava sonhando com uma pessoa, um homem, se arrastando como se ele tivesse possuído assim e com um sorriso também muito assustador. E toda a descrição que ele deu para esse homem que ele estava sonhando bateu com a descrição do homem que eu sonhava. Não deu, gente. A gente ficou completamente assustado. A gente pensou, não, vamos ter que arrumar nossas malas e vamos embora daqui o quanto antes. A gente foi dormir na casa de um amigo nosso e a gente só voltou depois, assim, e não adiantava, gente. Aquela sensação, o clima sombrio, aquela coisa pesada ainda tava na casa. A próxima vez que eu voltei lá foi só junto com a minha mãe, com a minha tia, pra gente dar um jeito na casa, arrumar, fazer uma bela de uma faxina pra eu poder entregar as chaves pros meus primos de novo.
mas eu nunca contei nada pra elas do que aconteceu. Eu até fiz ali uma pesquisa online pra ver se tinha acontecido alguma coisa, um acidente, algum assassinato, alguma coisa ali por perto, e eu não encontrei nada. Eu nunca contei pros meus primos porque eu não queria passar como a ingrata, né? Que, nossa, me deu a casa pra eu morar, pra eu fazer meu curso de verão. Mesmo assim, não ficou porque, enfim, falou mal da casa. Eu fiquei com medo disso, assim. Mas eu ainda consigo me lembrar. Eu ainda consigo imaginar certinho aquele homem com aquele sorriso assustador. E eu, quando imagino ele, eu sinto exatamente aquele pavor que eu senti naquele dia, naquela casa. Fim da primeira história. Essa é a história mais longa do vídeo. E eu gosto de histórias assim, que tipo assim, eles não viram um fantasma enorme, eles não viram uma entidade, eles ouviram barulhos, tiveram sensações. Eu gosto que essas histórias parecem muito mais reais pra mim. Porque muitas vezes a gente tá em algum lugar e a gente só sente, não tô me sentindo muito bem aqui. Aí a gente tá em casa, ouve uns barulhos estranhos, sabe? Parece uma coisa muito mais palpável. Assim, de ouvir, né, as pessoas batendo, coisa. Então, eu acho que foi uma situação, não sei se teve mais de uma vez isso. Teve? Não lembro. Não, foi uma vez que aconteceu, então, mas ela já estava com a sensação, alguns dias, estava sonhando com um homem desdentado. O sonho com o Banguelo pra mim foi o Banguela subia a escada rindo. Eu acho que, tipo assim, ela já tava com medo da casa há uns dias. Foi uma situação só que aconteceu, né? Foi aquela noite que eles ouviram realmente o barulho. Só que tem a questão também psicológica dela, que ela já tinha temores noturnos desde criança. E junta com a questão da casa antiga, isolada. Eu acho assim, a situação toda já é muito estranha, de estar numa casa isolada, né, perto do lago. Eu já morreria de medo por isso só, né, e aí a nossa imaginação também vai imaginar qualquer coisa, igual ela estava imaginando um homem ali no sonho e tudo mais. Só que os barulhos podem ter sido igual os policiais falaram, um urso ou qualquer animal. Igual aqui, a nossa casa não é tão grande e a gente consegue escutar vários barulhos e aí vai ver a cachorra que derrubou alguma coisa, o vento que derrubou outra. Aí eu acho que pode ter sido também coisa da imaginação, coisa real que aconteceu ali, e ela já tá levando para outro lado. A casa não é pequena, tem escada, então, sabe, é complicado. Mas aí, conta pra gente o que vocês acham. Acha que era fantasma ou a gente verificando se tinha gente na casa? Porque também se era alguém verificando se tinha gente na casa, tava batendo na garagem. Às vezes tava tentando abrir a garagem pra ver se tinha algum carro ali. E se é uma pessoa que mora escondida dentro da casa? Dentro da casa, as pessoas... Putz, essa casa tá fechada há um tempão, agora tem alguém. Sacanagem mesmo. Vamos pra segunda história, que o título é Algo Sentou na Cama Comigo. É uma coisa mais íntima, uma coisa mais sensual. Sensuelen. Ontem à noite foi a pior noite da minha vida até agora. O que aconteceu foi tão assustador que eu e meu marido, a gente teve que ir para um hotel urgentemente. A gente até mandou o nosso gato para casa da minha mãe porque a gente ficou com medo de alguma coisa machucar o gato. Tudo começou quando a tempestade começou. Eu e o meu marido, a gente realmente gosta de observar a tempestade. Geralmente a gente pega a nossa xicrinha de chá, vamos até a varanda e aí a gente fica lá batendo um papo enquanto a gente vê a chuva cair. Aí a gente tava lá um tempo, tranquilo e tal, quando de repente ouvimos algumas batidas na porta de vidro, né, que na varanda tem aquela porta de vidro deslizante. A gente ouviu algumas batidas. E aí a gente pensou assim, é a Missy, né, a nossa gatinha e tal, então a gente só ignorou. Só que aí a gente foi ficando ali e o barulho não parava. Batidas, batidas, e a batida foi ficando mais forte, mais alta. E a gente olhou pra trás e não viu nada. Simplesmente nada. Nenhum gato, ninguém ali, nenhuma pessoa. Simplesmente batidas e batidas fortes que estavam chacoalhando o vidro. A gente deu uma pequena surtada, só que a gente travou. A gente ficou olhando para aquilo sem saber o que fazer. Só que tava chovendo tanto que a gente teve que entrar. Não tinha mais jeito de ficar ali fora. O meu marido, então, botou a mão na maçaneta e as batidas pararam. A gente, então, entrou
e pensamos assim, vamos pro quarto. Vamos pro quarto, ficar longe de todas as portas de correr dessa casa. Só que quando a gente chegou no quarto, parecia que tinha passado um furacão lá dentro. A roupa de cama tava no chão, a mesa de cabeceira estava de cabeça para baixo, as nossas roupas que estavam guardadas no guarda-roupa estavam espalhadas pelo quarto inteiro. O quarto estava todo revirado. E a Missy estava escondida embaixo da cama. A gente arrumou o quarto muito rápido, no que deu, assim, jogou as roupas no guarda-roupa de qualquer forma, botamos a roupa de cama na cama, viramos a mesa de cabeceira. Foi tudo muito rápido, só pra dar uma limpeza. E aí a gente foi pra cozinha pra tentar relaxar um pouco antes de deitar de fato pra dormir. A gente não falou sobre o que tinha acontecido, porque a gente não queria reconhecer o que tinha acontecido. A gente só queria tentar viver a nossa vida como se nada disso tivesse acontecido mesmo. Foi aí que o inferno começou. A gente foi deitar, eu tava ali rolando timeline no celular, o meu marido tava lendo um livro, tava tudo normal, até que os dois começaram a sentir muito medo. A gente ficou quieto ali, parado, tentando ouvir qualquer coisa que acontecesse, qualquer barulhinho. E a Missy, a nossa gatinha, ela tava na beira da cama. De repente, ela simplesmente saiu correndo do quarto, desesperada, sem olhar pra trás. E isso deixou a gente mais assustado ainda. Foi aí que a gente sentiu alguma coisa mexer na cama. A gente sentiu o colchão abaixar, a gente sentiu as molas se mexendo, e foi quando a gente viu a marca de 2 mãos em cima da cama. E não só as 2 mãos, mas também vimos o espaço de 2 joelhos. Era como se tivesse alguém de 4 na nossa cama. Aqui tá sério! Aqui tá sério! Tinha alguém de 4 na nossa cama. A gente se entreolhou completamente desesperado, até que a gente viu, seja lá o que era aquilo, vindo na nossa direção. E se a gente tentar sair da cama, a gente teria que passar por cima de seja lá o que era aquilo. E tava chegando tão perto que chegou ao ponto de eu ter que puxar as minhas pernas pra perto do meu peito assim, pra aquilo não encostar em mim. As marcas desapareceram de repente, sem explicação. E nesse espaço de tempo a gente já aproveitou, saímos correndo pra sala, pegamos a Missy, pegamos nossas chaves e a carteira e fomos embora, sem olhar pra trás, sem pestanejar. No momento a gente tá no hotel, não temos dinheiro pra ficar por muito tempo mais, a gente só tem dinheiro pra mais 1 ou 2 noites. Até agora a gente não sabe o que vai fazer, porque a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não sabe como isso começou. E quando a gente voltar pra casa, se mais alguma coisa acontecer, eu conto pra vocês. Fim da segunda história. E, gente, várias inconsistências nessa história pra mim. Eles reclamam que, estão sem dinheiro pra pagar o hotel, só posso ficar mais 2 noites. Mas a gata tá na casa da mãe dela. Eles deixaram a gata lá. Por que não vão pra gata lá? É verdade. Essa história também o que eu não entendo é que tava uma bagunçada no quarto e os queridos só deitaram ali. Ignoraram a bagunça. Eles arrumaram tudo e seguiram a vida. Eu acho que nem arrumaram, só deitaram. Eles arrumaram. Falaram que arrumaram? Então. E seguiram a vida. E ela fala, não, a gente tava ignorando porque a gente queria seguir a vida como se nada estivesse acontecendo. Gente, não acontece. Se eu chego no quarto, tá tudo bagunçado, tem coisa virada de cabeça pra baixo, eu falo assim, Vitor, vamos chamar um padre. Não, eu ia achar assim, entrou um gato aqui, alguma coisa, um gambá, derrubou tudo, o que aconteceu? Não, você ia achar que eram as cachorras. De alguma forma. Não, tô falando assim, se fosse um lugar que não tivesse as cachorras, eu ia achar que era alguém que entrou ali, alguma coisa, algum bicho que entrou derrubando tudo. Não, gente, pra mim essa história é inconsistente. Gente, só se essas pessoas forem muito calmas, porque... E outra, fala assim, porque o vidro tava mexendo. Gente, eles estavam assistindo uma tempestade, o vidro tava mexendo por causa do vento da tempestade, a chuva tava caindo. O resto, realmente, aí eu não vou estar sabendo te explicar, logicamente. Mas se isso aconteceu, minha filha, não é pra você ficar pagando noitezinha no hotel, é pra você tentar resolver. E não dá pra ignorar, não, gente. Se você viu com seus próprios olhos, sua casa tá toda bagunçada, alguém de 4... Essa parte também. Às vezes era um fantasma que só queria homenagem, gente. Tem fantasma que gosta, né? Tem fantasma do sexo. Tem
demônios, na verdade. Sucubos e incubos. Então, aí, eu posso ó. trazer vídeo sobre eles, inclusive. Mas aí é um vídeo especializado em demônio, aí a gente já fica Demônio de olifãs. Ah, demônio de olifãs. Então, assim, não sei. Comenta se vocês querem, mas não sei se vou fazer, não, pensando melhor. Mas eu acho que é isso. Não tem dinheiro pra ficar no hotel, gente? Conversa com a mãe. Ah, não me dou bem com a minha mãe. Mas deixou o gato lá. Ah, meu marido não se dá bem com a minha mãe. Problema, gente, problemas maiores. O que tá acontecendo aqui? O problema é que tem um espírito acabando com a sua casa e subindo de 4 na cama de vocês. Escolhas. Vamos pra terceira e última história. Mas antes, deixa aquele like, confere se você tá inscrito no canal. Porque se você chegou até aqui é porque você tá gostando. Se você tá gostando, o que custa apertar o botão de se inscrever? Não é mesmo? E a próxima história é um pouco anticoncepcional, gente. Não vou negar. O título é O Meu Filho Está Vendo Pessoas em Minha Casa. Vê se não é um título já anticoncepcional por si só. Vamos pra história. O meu filho de 7 anos acabou de me informar que ele tem visto pessoas na nossa casa. Eu estava parada ali na ilha da cozinha, de costas para a sala de jantar, e o meu filho estava do lado oposto, de frente para mim. Tava claro lá fora ainda, a gente estava conversando super descontraído sobre o dever de casa dele, a gente estava até rindo de algumas coisas, quando de repente o meu filho para, aponta para trás de mim e fala: "Tem uma garota de camisa rosa atrás de você." Eu disse assim: "Oi, lindo." "Como assim?" Aí ele explicou: "Não, é uma garota de camisa rosa, passou ali, atravessou a sala atrás de você e tal." E eu até questionei mais ele, perguntando: "Você tem certeza do que você viu? Tem certeza que foi isso?" Mas ele foi inflexível. Ele falou que tinha visto uma garota de camisa rosa atrás de mim. Na noite anterior, a gente tava saindo do banheiro e tava indo pro quarto. O meu quarto tava escuro. E ele virou pra mim e falou assim: "Mãe, eu vi um coelho entrando debaixo dessa cama, você também viu?" E eu ri, disse que era um vulto que ele já visto, alguma coisa, e eu ignorei. E aí agora ele me conta que viu uma garota de camisa rosa atrás de mim. Então assim, estranho. E aí ele chegou pra mim e falou: "Mãe, então, o meu cérebro tá fazendo eu ver pessoas pela casa." Ele disse que não sabe como começou, mas apenas começou e ele vê pessoas. Simplesmente vê pessoas na casa. E, gente, o meu filho é uma criança comum. Ele gosta de jogar futebol, gosta de coisas relacionadas a menino, gosta de coisas assim que crianças gostam mesmo. Eu sou enfermeira, então eu saberia o momento de procurar acompanhamento médico se ele tivesse com algum transtorno, alguma coisa, mas tá tudo nos conformes, assim, questão de saúde mental. Agora, uma coisa que chama atenção é que o nascimento do meu filho foi muito turbulento. Ele nasceu de 26 semanas, ele tava muito doente e os médicos falaram que ele não ia sobreviver nenhuma noite. Obviamente, ele não morreu, mas depois de alguns meses ele teve uma parada cardiorrespiratória e ele basicamente morreu nos meus braços. Eu fiz ali desesperado os primeiros socorros, e aí a ajuda chegou no momento certo e finalmente ele conseguiu ser reanimado e o meu filho ficou bem. Aí eu começo a pensar que, sei lá, vai que tem alguma ligação essas coisas, sabe? Vai que se você teve uma experiência de quase morte, você pode ver pessoas mortas. Agora, por favor, Deus, que não seja isso. E ele também tem uma preocupação muito fora do normal com a morte. Eu digo assim, pra idade dele. Ele fica preocupado quando ele vai morrer, quando eu e meu marido vamos morrer. Ele fica perguntando sobre onde tá a alma do vovô. O vovô tá bem? Como é que o vovô tá depois que ele faleceu? E é estranho, gente, porque meu filho de 11 anos não tem esse tipo de assunto. Eu não sei realmente o que tá acontecendo. Minha casa não tem aquele ar obscuro, sombrio. O meu filho também não parece ter medo dessas pessoas que ele vê. Então assim, eu tô completamente perdida. Eu não sei o que fazer. E por favor, sejam gentis, mas eu queria saber o que vocês acham dessa situação. Fim da terceira história. E gente, eu vou falar que esse menino foi um grande guerreiro, porque quando o Vitor separou as histórias, ele leu as histórias pra mim, e aí falou assim: "Ai, meu filho nasceu de 26 semanas. Aí a gente ficou assim: Que? "Oi? Rapaz. Mona? 26 semanas?" Aí o Vitor falou assim: "Gente, é basicamente metade da gestação."
ou a pessoa errou na hora que tava lá digitando a história. Mas pelo que né? parece é isso mesmo, Vitor, porque Não, ele nasceu prematuro, só que mas não assim, tão assim, né, gente? Não é 26 possível. semanas eu pesquisei porque a gente não fala a linguagem de grávidas. O Vitor um pouco porque o Vitor é fã de grávidas, gente. Do nada. Do nada. O Vitor ouviu um podcast Há anos atrás. Como é que é Ele o nome do sempre fala podcast? isso. Nem lembro mais. 40 e quantas semanas que é uma gravidez? 42? 48. 46? Sei lá. Tá vendo? A gente nem sabe. Então, assim, eu sei que é 40 e alguma coisa. Mas aí eu joguei no Google assim, 26 semanas. Aí tava entre 5 e 6 meses. Eu fiquei assim, gente, 6 meses? 7 meses já dá pra nascer. 7 meses tem gente que nasce já nasce assim. Normal. Mas é complicado ainda. Mas se a criança tava. Não, turbulentíssima a infância desse garoto. Morreu aos não sei quantos meses e ressurgiu. Gostava de brincar com brinquedos de meninos. Gostava de brincar muito, ficou muito no Twitter na hora que eu falei ele. Ei! Damaris! Usava azul. Usava azul, não usava rosa. Mas criança dá medo, né? Criança dá medo, gente. Ainda mais uma criança apontando, falando que tem atrás de você uma mulher de rosa. E falando tranquilamente, como se estivesse falando assim, mamãe, tô com sede, pega uma água pra mim. Mãe, tem uma mulher de rosa passando atrás de você. Gente, eu não sei o que eu faço. Mas a Maris que escreveu essa história, porque o menino gosta de coisa de meninos, usa azul, e a mulher de rosa. A mulher tava de rosa, porque Não tava de azul. ela era menina. Não é? Então pronto. Mas, gente, eu realmente não sei. E crianças dizem as más línguas que criança tem ali uma sensibilidade maior, tal qual os animais. Cachorros, gatos, tem ali. Eu adoro falar, o véu que separa o mundo espiritual do mundo real é mais fino pra essas criaturas, crianças e animais. As criaturas. As criaturas, crianças e animais. Pode ser, gente, pode ser que ele esteja vendo e tal, é igual o Sexto Sentido. O menino também via gente morta assim. Ai, passatempo dele. Ele não gostava muito, né? Mas ele é meio chato. O bom é que ela falou que ele não tem medo. Ele não tem medo, também a casa não tem aquela... E eu fico apavorada porque eu já vi isso, assim, já ouvi falar, ai, porque tem espírito e tal, pra quem acredita, claro. Eu fico pensando assim, gente, se essas coisas realmente existem, se minha casa está abarrotada de espírito. Eu fico pensando, gente, imagina o espírito me vendo cagando. Imagina tomando banho. Tomando banho. Gente, não dá. Eu fico muito intimidada. Tem que falar assim, pelo menos no banheiro não, né? No banheiro não. Vamos deixar o banheiro uma Nem zona na neutra. cama, nem na cama. Assim, a gente não curte um voyeur também. Então, se puder não entrar nem no quarto e nem no banheiro, a gente já tá de bom tamanho. Eu já vi que não pode deixar nada vazio, assim. Você vai dormir, você não pode deixar a cadeira vazia. Tem que ter pelo menos uma roupinha na cadeira. Ai, a gente tá tá bonito. ótimo aqui, né? A gente tá ótimo, que a cadeira sempre vive ocupada. Sempre, roupas. Mas não pode deixar nada assim. Não sabia dessa. Menino, ouvi. Uma vez quando eu era criança, isso me marcou muito, gente. Cuidado com o que falam pras crianças, porque tem coisa que marca, tá? Uma vez, minha mãe falou que guarda-roupa aberto atrai assombração. Inclusive, eu olhei pro lado, tem 2 portas abertas no nosso guarda-roupa. E desde então, eu não durmo de guarda-roupa aberto. E eu tenho medo, eu levanto e fecho. Me marcou pra sempre. Agora, eu não sei, gente, leva essa criança no psicólogo, se não, leva ali na religião de sua preferência. Acho que pode resolver. Um ou outro vai resolver, eu espero, né? Ou não, às vezes ele vai viver assim, vendo pessoas. Se for um hobby, daqui a pouco passa também. Fica de boa. Se você também tem alguma história assustadora, manda pra gente pro contato naterradomedo@gmail.com. E a gente vai deixar aqui indicação de 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!